Vocês já ouviram falar em maldição hereditária e na terrível praga dos Bragança? Pois é sobre ela e a morte dos primogênitos da família real que nós vamos falar hoje. Olá pessoal, eu sou a Van Farias e esse é o seu canal Fatos Macabros. Gente, eu sempre me esqueço de me apresentar aqui para vocês. Muita gente já está aqui comigo há um tempo, mas também muita gente, graças a Deus, está chegando. Então, como eu falei, eu sou a Van Farias e quero aproveitar, gente, para pedir para vocês me seguirem lá no Instagram, nesse endereço que está aparecendo aqui, porque por lá eu sempre posto os vídeos que vão sair no dia e sempre vou avisando a vocês caso alguma coisa aconteça aqui no canal, tá bom? Mas sem muitas enrolações, vamos ao vídeo. A dinastia dos Bragança, a quarta de Portugal, foi fundada em 1640 pelo Duque de Bragança, intitulado Dom João IV. Nos conta a história que antes de ser aclamado rei de Portugal, ainda quando era somente o oitavo Duque de Bragança, Dom João IV teria se irritado com o irmão leigo franciscano que fora lhe pedir esmolas. Ele então foi tomado assim de uma fúria tão absurda que ele pediu para que o religioso se retirasse, não antes de lhe desferir um pontapé na canela, provocando assim um ferimento que se formou em forma de escama de peixe. Então o franciscano, muito chateado, claro, né, gente, pela forma gratuita com que ele foi escorraçado, ele rogou a seguinte praga: a sua descendência nunca passará pelo primogênito, e os que lhe sucederem, Deus permita, tem o mesmo sinal na perna que o Senhor me produziu. Eu imagino então o pavor que Dom João IV foi tomado, porque a partir de então ele criou a tradição de apresentar todos os membros recém-nascidos à Ordem Mendicante de São Francisco, assim de como também criou a tradição de assistir todas as celebrações que eram dedicadas a esse santo. Um século mais tarde, então, Dom João VI e sua esposa Carlota Joaquina tentaram reverter essa maldição visitando alguns mosteiros de Lisboa e do Rio de Janeiro. Dom João VI e Dom Pedro I também acrescentariam uma esmola no valor de R$600 que seriam destinados às celebrações desse santo, às quais eles assistiam religiosamente, e logo depois eles se dirigiam ali ao refeitório comum dos frades, comendo junto com todos os convivas com a clássica colher de pau. Só que, gente, nada disso adiantou, pois raros foram os primogênitos que subiram ao trono e reinaram por tempo suficiente para deixar herdeiros. Eu criei uma linha do tempo aqui para mostrar para vocês quantas pessoas inocentes morreram após essa praga. O primeiro primogênito a morrer foi Teodósio de Bragança, que morreu aos 19 anos de tuberculose. Era filho do próprio Dom João IV. Após a sua morte, quem herdou a coroa foi o seu irmão Afonso VI. Afonso VI não deixou descendentes e quem o sucedeu foi o seu irmão Dom Pedro II de Portugal, conhecido como o Pacífico. O seu primogênito foi o João de Bragança, que faleceu com apenas 18 dias de vida, sendo sucedido pelo seu irmão Dom João V. O primogênito de Dom João V, Pedro, príncipe do Brasil, faleceu aos 2 anos, sendo sucedido pelo seu irmão José I de Portugal. José I de Portugal não teve nenhum filho varão, e quem o sucedeu foi a sua filha Maria I de Portugal, que conseguiu chegar à idade adulta e reinar, porém ficou conhecida como a Rainha Louca. O primogênito da Rainha Maria Louca foi o José Francisco de Bragança, que morreu aos 27 anos de varíola e foi sucedido pelo seu irmão Dom João VI. O primogênito de Dom João VI foi o Dom Antônio, príncipe da Beira, que faleceu aos 6 anos de varíola e foi sucedido pelo seu irmão Pedro IV de Portugal, mais conhecido como Imperador Dom Pedro I. Seu primogênito varão, Miguel de Portugal, não chegou a nascer com vida, e seu segundo filho varão, João Carlos, príncipe da Beira, faleceu aos 10 meses. Sucederam-lhe Pedro II do Brasil e Maria II de Portugal. Maria II de Portugal teve um primogênito, o Pedro V de Portugal, que faleceu aos 24 anos de febre tifoide sem deixar descendentes. Foi sucedido pelo seu irmão Luís I de Portugal. Parece que tivemos uma pequena trégua, pois o primogênito de Luís I de Portugal, o Carlos I de Portugal, ascendeu ao trono. Já o seu primogênito, Luís Filipe, faleceu aos 20 anos, sendo sucedido por seu irmão Manuel II de Portugal, que morreu aos 32 anos sem deixar descendentes.
Já da parte do imperador Dom Pedro II, o seu primogênito Afonso Pedro de Bragança faleceu subitamente aos 2 anos após uma série de convulsões. O seu outro filho, Pedro Afonso de Bragança, também faleceu com apenas 1 ano de idade após ser atingido por violenta febre e sofrer convulsões. Podemos citar ainda a morte de Dona Maria Amélia, primogênita de Dom Pedro I, e sua segunda esposa, Dona Amélia de Leuchtenberg. A princesa morreu aos 21 anos de tuberculose quando já era noiva de Maximiliano do México. A última vítima da maldição antes da proclamação da República teria sido a princesa Luísa Vitória de Orleans e Bragança, filha da princesa Isabel, também conhecida como a Redentora, que nasceu morta em 28 de julho de 1874. Ninguém mais ascendeu ao trono após a proclamação da República em 1889, mas ainda tivemos a morte de outro primogênito, que foi o caso de Pedro Luiz de Orleans Bragança, que faleceu aos 27 anos na queda do avião da Air France 447 no ano de 2009. Pedro era o filho mais velho do príncipe Antônio de Orleans Bragança e da princesa Cristine de Ligne. E agora, como eu gosto e sei que vocês gostam, eu trouxe algumas curiosidades para vocês. Coincidência ou não, os primogênitos da dinastia Bragança só pararam de morrer quando a família real perdeu a soberania tanto em Portugal quanto aqui no Brasil. Ou seja, dessa forma não existia mais nenhum trono para que eles ascendessem. A segunda curiosidade que eu trago para vocês e que eu achei assim muito interessante, eu não sei se vocês repararam, mas essa praga que esse frade franciscano rogou para a família Bragança, ela é similar à 10ª praga do Egito, ou seja, a morte dos primogênitos. A terceira curiosidade é que nem os filhos ilegítimos de Dom Pedro I escaparam dessa praga, ou seja, 3 filhos dele, bastardos, vieram a óbito, sendo que um desses filhos era da Domitila, a famosa Marquesa de Santos. Dom Pedro Augusto, príncipe de Saxe-Coburgo-Gotha, primogênito da infanta Dona Leopoldina, princesa do Brasil, foi pretendente ao trono brasileiro até 1891, quando finalmente a princesa imperial Dona Isabel deu à luz a um filho. Apesar de ter sido uma exceção à maldição durante a monarquia, o príncipe maldito acabou por desenvolver doença mental de fundo psicótico, tentou o suicídio e acabou por morrer solteiro em um sanatório de Viena em 1934, aos 68 anos. Graças à origem da maldição, todos os primogênitos que morreram ao longo do período da monarquia brasileira foram enterrados no convento de Santo Antônio de frades franciscanos, como se estivessem sendo dados como penhor de arrependimento pela agressão de seu passado. E a última curiosidade é que as novelas Novo Mundo e Nos Tempos do Imperador, ambas da Rede Globo, mencionaram em um de seus capítulos essa praga, a praga dos Bragança. É importante dizer para vocês, gente, que isso daí, essa praga dos Bragança, é uma suposição, ou seja, não existe nada realmente comprovado. Foi uma coisa, é uma praga que atravessa os tempos, ou seja, supostamente é uma lenda. Porém, acreditar que 270 anos de morte de primogênitos é assim, no mínimo intrigante, né, gente? E aí, o que é que vocês acharam? Eu acho essa história muito triste, porque por uma pessoa, né, um momento de raiva, tantas pessoas inocentes morreram. Mas a gente sabe, eu acredito, inclusive eu tenho relato aqui sobre praga, né, gente? Lá no grupo, gente, eu não sei se eu falei pra vocês, com certeza eu falei em outros vídeos, mas não nesse aqui, que nós temos um grupo no Facebook, onde lá rolam muitos relatos sobrenaturais. Eu sempre deixo aqui no corpo, né, na descrição do vídeo, o link para quem quiser solicitar a participação nesse grupo que tá lá no Facebook. É muito legal. Como eu falei para vocês, eu não vou mais trazer relatos, com exceção desse domingo, que vai sair um complemento daquele último vídeo dos quadros dos bebês, dos meninos que choram. Então, domingo eu vou trazer, porque o pessoal me mandou mais alguns relatos e eu acho muito interessante, eu quero trazer para vocês. Mas assim, existem relatos aqui no canal, eu acho que tem um, para falar a verdade, sobre praga, né? Então assim, existem sim pessoas que têm... Gente, palavras têm poder, não tem que ver, sabe? A gente tem que ter muito cuidado
porque essas coisas realmente acontecem. E vocês acreditam? Vocês já tinham ouvido falar nessa praga dos primogênitos da família Bragança? Muito triste, né, gente? Enfim, deixa aqui os comentários para vocês, eu quero saber o que vocês acharam, tá? Com relação a esses vídeos. Não se esquece, gente, de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar aquele like ou dislike, tá tudo beleza? De qualquer forma, vocês estão interagindo comigo. E é isso, galera. Beijos, meus amores. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.